Aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Nós estamos recebendo aqui o Wellington, que é o responsável por toda a plástica. Ele é o camarada que está dando a luz na arena, no nosso Barretão aqui. Ele está iluminando o nosso buracão, né, Tassi? Ficou estranho isso aí, buracão iluminado. Então, a gente... agradecendo a presença de todos vocês que estão aí fielmente assistindo esse podcast, assistindo aqui junto com a gente, né? A nossa equipe, os independentes, todos nós estamos muito felizes com vocês acompanhando aqui. E aí, Wellington, mais um ano de Barretão, cara, e tá na sua mão aí toda a plástica do evento, toda a coordenação, a direção artística, e a gente quer saber assim, cara, para um profissional, se esse aqui é o topo. Se não é, como é que você está se sentindo trazendo toda essa sua experiência, porque para fazer um jogo de iluminação, para fazer um lance daquele, tem que ser muito inteligente acima de tudo, né? Acho que corajoso também. Corajoso também, porque dá um pau ali, alguma coisa acontece ali. Mas assim, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está bem feliz de estar aqui e tem sido bem gratificante toda essa troca. Sim, nós estamos, né, no maior rodeio da América Latina, então tem o desafio, tem a loucura, tem que ter um pouco de loucura também, de aceitar, né, de fazer esse movimento, mas é feito por várias empresas, né, que se compatibilizam ali tecnicamente para que aconteça o espetáculo. A gente está se sentindo muito grato e com um desafio muito grande de poder fazer isso acontecer, né? Vocês têm um dilema de manter o parque bonito, né, e integrado o ano inteiro. E isso, né, engrandecendo ainda mais durante a festa. E essa responsabilidade ficou com a gente, né? Como você disse, essa direção artística, que é o que a gente faz. A gente fez um estudo, né, aprimorado ali aqui da festa. É o primeiro ano que a gente vem aqui para o evento. E para poder entender um pouco da cultura e identificar, né, situações, raízes e histórias que a gente pudesse, né, transparecer no design que a gente fez nos dois palcos. Que interessante, é maravilhoso, porque assim, vários profissionais, a gente costuma falar que aqui é o Maracanã, né, o Coliseu, né, onde Oscar, tudo acontece, E para você, profissionalmente, já participou de outros grandes rodeios, de outros grandes eventos que tiveram aqui no Brasil, estar em Barretos para você tem aquela coisa diferente, aquele peso diferente, aquele preparo, como a gente estava falando aqui com os peões. Todos eles que estiveram aqui, eles têm um tempo de preparo para entender como é que acontece. Você acabou de falar que fez essa pesquisa de mercado, mas assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Quando eu chego aqui, quando eu sou convidado, contratado para participar de alguma coisa com a marca Barretos, a princípio, tremida, assim, né? Dá uma tremida. Pressão na barriga. Que é uma naturalidade. É o famoso, né? UC. FC. O famoso FC, verdade. Você não vai esquecer, né? O fator cagaço, que vai lá em cima quando ele representa aqui, né? Sim. Ontem até, para fazer a abertura, eu subi no palco Picadeiro ali, arena lotada, então... É muita gente, né, cara? O UFC veio, né? Junto com a responsabilidade, né, de dar play na abertura oficial do evento. Mas sim, acho que é o ápice, né? A gente nunca fez nenhum tipo de rodeio, né? A gente vem de um mercado que o eletrônico explora mais essa direção artística, né? Essa compatibilização de cenário, luz, LED e conteúdo para que o design proporcione experiência. E a gente, né, tá chegando em Barretos pela primeira vez, então com um desafio de começar a contar uma nova história. Né, energizar e é interessante porque a gente tem um olhar de fora. Então, você olhando de fora, você consegue ter algumas interpretações que quando você está imerso, você não consegue enxergar. Né? É como se eu perguntasse para você, Cezinha, você consegue se definir? Você pode até me trazer algumas questões, mas eu te conhecendo, te olhando de fora, consigo trazer uma perspectiva diferente. Esse é um pouco do propósito da Views, sabe? É quebrar um pouco o óbvio e a gente trazer um olhar diferente para aquele mercado ou para aquele projeto, no caso aqui a Festa do Peão de Boiadeiro. E quando a gente, né, falou com o Pedro e com o Jerominho e, né, teve umas trocas por telefone, primeiramente, assim, né, entendendo o projeto, aí me arrepiou, eu tive alguns insights, daí eu parei o time e falei, olha, tem uma oportunidade, mas tem que ser ao vivo, né? Então a gente
Ali fez uns esboços em 3 dias e aí eu peguei um avião, vim para cá e comecei a conhecer o pessoal. Você falou uma coisa agora que bate muito com o propósito da Riders. Você falou, a Views tem esse propósito de quebrar, né, de dando esse paradigma e tudo mais. A Riders nasceu para isso também, para trazer um pouco do olhar além do óbvio para o mundo do rodeio, para poder mostrar que a gente tem essa questão da inovação, porque para mim um dos maiores desafios que a gente tem hoje no mundo empresarial é você inovar sem perder a tradição, sem perder a sua cultura. E Barretos vem fazendo isso há 67 anos. Eu venho do meio do agronegócio. Ainda hoje nos eventos agro, por exemplo, um dia de campo, ainda falta eles entenderem quanto, por exemplo, essa direção artística faz diferença, quanto o marketing emocional faz diferença, quanto faz diferença você provocar todos os sentidos numa pessoa, você provocar audição, visão, tato, aquela coisa que arrepia. E trazer isso para dentro do rodeio vem mostrando muito do que a Riders está mostrando. Ou seja, o rodeio é uma escola. Para você poder aplicar no seu negócio essa diferenciação, para você poder entender como encantar o seu cliente. Eu tive 2 momentos aqui que eu me arrepiei na abertura, na quinta-feira. Que legal. Por 2 motivos. Me conta. Vou te contar. Importantíssimo. O primeiro porque eu vi o vídeo da escola no telão. Na hora que a gente viu, eu falei, caramba, estamos no telão da maior da América Latina. E segundo, a sincronicidade com a música da Ana Castelo, com a boiadeira, a Pipoco, né? Uhum. Foi muito bonito ver todo o jogo de pirofagia, com luz e tudo mais, que mataram a pau pra mim. Valeu muito a pena. Parabéns pelo... É isso. E o detalhe, cara, que eu também, eu sou músico, eu sou produtor também, eu tenho uma empresa de som, eu não tenho iluminação, mas eu tenho uma empresa de som. Então nós ficamos aí durante essa pandemia parados. Sim. Nós não tivemos eventos, nós não tivemos nada, nosso equipamento ficou lá, eu ligava dentro do estúdio, punha para funcionar para não enferrujar. Para não enferrujar, Mas na retomada, estamos de volta. Você já pegar uma arena de Barretos, uma festa do peão de Barretos, é fantástico, né, cara? É fantástico e tem uma curiosidade, né? O Estamos de Volta, ele foi construído aqui em Campo, a ação, né? A gente junto com a fábrica de ideias, a agência, porque quando a gente veio para cá, a gente começou a conhecer mais o restante do pessoal, né? Então, tava com o Pedro, tava com o Jerominho, aí conhecemos o Marcelo, aí vem a Joelma, e a gente começou a entender a cadeia toda, até porque são muitas pessoas trabalhando, muitas empresas. Uma engrenagem, uma engrenagem, né? Muito grande. Então não tem como conhecer todo mundo assim na prévia. E aí quando a gente foi trocando, a gente falou, olha, a gente sempre faz a direção da abertura, a gente compatibiliza isso, que todo dia tem os fogos, a gente precisa dar esse start, né? Porque é o festival se posicionando, né? Até eu tô chamando a festa de festival porque isso aqui não é um parque, é uma cidade. Né? Até tem um comentário aqui, ó, que vem de acordo com o que você falou, o Lian Teles falando. O palco ficou nível festival de música, iluminação com os efeitos, muitas caixas de som. Eu tava no Rock em Barretos. Muito legal. E também tem uma história curiosa que em 1984 os independentes foram pro Rock in Rio. Exatamente. Né? Buscar referências, inspiração, fazer um brand experience lá, né? E você sabe como que eles chegaram no Rock in Rio? Não. Então vou te contar essa parte, que essa parte a Riders conhece. Aí, perfeito. Foi o seguinte, foi logo quando eles foram atrás do Niemeyer para fazer o projeto do estádio. Isso. E tem um cara chamado Turco Louco, né? Eu falo que ele não chama Mussa Calil, ele chama Turco Louco, o apelido é Mussa Calil, né? Porque ninguém conhece ele, ao contrário. Enquanto eles estavam lá no Rio de Janeiro, deu o start neles lá na cabeça de falar, vamos conhecer o Rock in Rio. Aí foram lá conhecer o Rock in Rio, só que não entrava, só entrava com a liberação do Roberto Medina. Aí falaram, você vai ter que voltar lá, acho que na Zona Sul, vai atrás do Roberto Medina. E eles foram no prédio. Aí na hora que eles estavam entrando no elevador, um cara falou, peraí, que eu vou entrar junto. Estão subindo, perguntaram, onde você está indo? Ele falou, não, estou indo lá conversar com o Roberto Medina. Eles nem sabiam que era o Roberto Medina. Quem estava no elevador com eles? Roberto Medina. O universo. Ele autorizou, eles voltaram lá, o cara falou assim, como assim, isso aqui está assinado pelo Roberto Medina mesmo? Vocês estão brincando? Ele falou, não, foi o homem que autorizou. E desde então o Rock in Rio também vem para Barretos. Eles têm essa troca, bem legal. Né? E para nós, quando a gente estudou isso e entendeu, porque a gente também, né, foi do Rock in Rio e de tudo que ele potencializa, né, dentro do seu segmento, a gente identificou, falou, opa,
realmente, né, tem uma história, tem uma pesquisa, e a gente também se inspirou no Niemeyer para fazer o desdobramento criativo. Então a gente entendeu que ele fez a ferradura, depois ele fez o desdobramento do estádio, e a gente quis dar continuidade nessa história, né? Então, até em nível de curiosidade, nossas inspirações foram toda essa riqueza cultural, né, que os independentes têm, né, na sua associação. E aí a gente se inspirou no Niemeyer e também no Chico Prioli, que fez, né, a arte do peão de boiadeiro, artística, né, que foi desse ano. Então a gente pegou esses 3 elementos e colocou na mesa, e dali que saiu os 2 stage design. E você que está pisando, que você falou assim, o primeiro rodeio que a gente faz, um dos intuitos da Riders é desmistificar, como eu te disse, esse mundo, mostrar que isso aqui tem aplicação prática em vários outros tipos de negócios e que só não ama quem não conhece. Depois que você pisa aqui, você acaba se apaixonando. Teve essa virada de chave na tua cabeça depois que você conheceu toda essa riqueza cultural aqui dos independentes? Teve. Está tendo, né? A gente, claro, está andando pelo parque agora, né? Depois que você entrega, consegue, né, resolver todas as questões técnicas e deixa funcionando, você consegue fazer essa experiência sua, pessoal, né, com o evento, com o parque, com as pessoas, com a cultura, e você entende o que está acontecendo, como que as pessoas se comportam. Então, realmente, é como se a gente estivesse adrenalizando Barretos nas veias, né? A gente está vivendo essa experiência, mas falando, opa, estamos aqui de verdade, e agora? Né? Como que vai ser daqui para frente? Né? Já fica esse quero mais. Né? Porque assim, as pessoas, elas, no pós-pandemia, vamos falar do pós, elas vieram para ter uma experiência aqui na nossa cidade, aqui em Barretos. Então, as pessoas já vêm assim, bom, eu vou chegar lá, eu vou assistir o rodeio, ou eu vou assistir os shows, ou eu vou assistir as duas coisas. Mas quando a pessoa chega aqui, lá na portaria, ela já é bem recebida, ela já começa a ver toda a movimentação, ela já vai entrando dentro do parque, ela já vai vendo o palco amanhecer, vai vendo a área de alimentação. De longe, ela já avista o estádio. A hora que ela pisa no estádio, ela vê toda já impacta na hora que passa pela Roseta, né? Depois você já enxerga o Jeromão dando boas-vindas, né? Vai dando aquele impacto, né? Aí a pessoa chega aqui no Barretos e vê uma produção dessa, sabe? Então, eu fico imaginando assim, né, dentro do seu peito, aqui dentro do seu coração, puxa, eu sou uma pessoa responsável por isso. Sim. Né? Então eu tenho que fazer o meu melhor ali, profissionalmente, lógico. A gente sempre busca pela qualidade, né? Isso. Pela entrega ali, né, completa. Então eu fico imaginando assim, o que deve passar na cabeça do produtor artístico, né? O que o produtor artístico deve pensar em relação ao que ele vai entregar de produto para o público. Porque assim, a Barretos é uma marca, né, Tassiano? Então, é um clube, né? Querendo ou não, um clube, não é pensado como empresa, mas é uma marca e uma das maiores marcas do Brasil, indiscutivelmente. E aí, assim, você encontrou com alguém assim que falou, cara, que coisa, ou te conhecendo ou não, mas que coisa mais linda, é uma ferradura que tem ali naquela estrutura, naquela iluminação. Teve esse feedback? Sim, a gente escuta muito bastidor, né? Então, assim, o que nos chamou bastante atenção quando a gente estava montando é que as pessoas já estavam impressionadas antes de estar pronto. Então a gente falou, opa, né, o que está acontecendo? Mas não está pronto ainda. Falta, né, 40% para chegar no ápice. E as pessoas já estavam se entregando, assim, nossa, é a melhor que eu já vi. Eu acho que tem muita coisa que impressiona no mundo do rodeio quando as pessoas começam a olhar diferente. Por exemplo, agora há pouco estava o Guilherme Marque aqui. Você olha um peão de longe, você fala, um peão. Aí o cara é campeão mundial, o cara fala inglês fluente, o cara é empresário. Aí quando o Kaká está aqui, você olha para o Kaká, um comentarista. O cara, além de empresário, fez rodeio na Rússia, fez rodeio na África, ou seja... Montou em touro, ele você vai abrindo... Você desmistifica. Aí você pisa ali num palco, fala, caramba, isso aqui tá nível... Eu ainda brinquei o dia que a gente chegou aqui, a gente estava com um grupo de alunos, e todos eles estavam assim, tipo... Nossa, que é isso, tal? E eu virei e falei assim, por que choras, Tomorrowland, né? Não deixa aqui de é ser, Barretos, aqui é Barretos. Mas nesse sentido, acho que vai quebrando alguns paradigmas. Sim. E toda vez que eu converso com alguém, eu convido, entre aqui e abra, além dos olhos, abra a mente. Sim. Olha o tamanho da engrenagem que está sendo girado, olha o tanto de tecnologia que está embarcada aqui dentro, olha o tanto de inovação que está embarcado,
Porque a inovação é essa questão dessa melhoria de processos de performance para entregar o melhor resultado. É que a inovação, ela requer que você tenha coragem de, às vezes, não questionar, mas às vezes você colocar aquela riqueza cultural para um outro caminho. Que não vai ser um caminho ruim, é um caminho novo, né? Só que o novo gera o desconforto. Vamos dar um exemplo, por exemplo, se estivesse batendo uma catira com um jogo de luzes, é uma experiência, cultura rústica, tradicional, Sim. com uma outra dimensão de emoção. Exato, você vai estar acessando outro lugar Exatamente. da pessoa, né? Agora, quando você coloca uma coisa totalmente nova, que ela não está esperando, e você, vamos dizer, se iguala a Rock in Rio, a Tomorrowland, ela realmente, né? Talvez fique mais evidente que ela está na maior, né? Barretos é a maior, né, da América Latina e entre as 3 do mundo, né? Então, acho que isso enriquece muito, né, a experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente conversa com o DJ, eles falam muito sobre a questão de comprimento de onda, de vibração, que eles estudam muito isso, né? Como colocar os beats correto para poder provocar a emoção que eles esperam, ou até mesmo para fazer o refrão grudar. Você é músico também, trabalha com isso. Eu falo que eu não toco violão, eu só engano, mas de vez em quando engano bem. Dá pra enganar bem. Mas engano bem. Ela tá bem, tá sabendo dos beats, né? De começo tem que dar uma ela tá enganada, sabendo, os beats é aquela área do cérebro da pessoa que ativa. Não é Skull Beats, não, porque na hora que ativa essa, não, aí essa aí louco, a pessoa né? perde a linha. Mas a minha questão ali de pergunta é, por exemplo, jogo de cores, né? Cada cor provoca uma sensação emocional. Como que é feito? Como vocês fizeram esse estudo para provocar essas emoções, provocar os sentimentos? Tem esse estudo por trás da direção? Tem As cores sim. e tudo Tem. mais? A gente sempre parte de uma pesquisa, né? Então a gente fez um dossiê, uma pesquisa do que era Barretos, né? Claro, de acordo com as ferramentas que a gente tinha, a gente trocou um pouco com a presidência ali, né, e diretoria. A gente colocou tudo isso na mesa e a gente entendeu que o briefing principal era precisamos fazer um fortalecimento institucional, né? Barretos é a maior, a Roseta tem um significado muito grande para as pessoas, né? O símbolo da festa dos independentes. Então a gente entendeu que, é aqui. Né? A gente precisa fortalecer essa marca, a gente precisa evidenciar ela. São 2 anos de ato, né? São 2 anos sem a gente poder se encontrar, sem poder ter toda essa experiência ao vivo, né? Eu sou um cara apaixonado pelo ao vivo, para mim nada substitui o ao vivo, de você estar entregando, de você estar olhando no olho e podendo proporcionar essas emoções, né? E aí a Roseta foi o elemento principal. E da Roseta, tanto que a gente fez os croquis em 3 dias, né, pra gente trazer algo, porque foi muito louco, assim, de um telefonema, eu falei com o Pedro, teve uma agência, né, a Feel Alive, né, com a Criativa, que são parceiras nossas, que nos apresentaram, porque eles são sócios de outros eventos aqui dentro de Barretos. E aí, num telefonema, a gente identificou isso, saiu a Roseta, e da Roseta a gente criou o primeiro palco Amanhecer. E daí do palco Amanhecer a gente fez um desdobramento, tanto que a Roseta nos 2 palcos a gente procurou ter um equilíbrio institucional nos 2 palcos. Então a Roseta é o elemento principal. No palco Arena, a Roseta tem 6 metros de diâmetro, então é a maior logo que a gente já fez. Parece que não, ela tem 6 para entrar no caminhão. E a do estádio está com quanto? A do estádio está com 3,80. A do estádio 6 e o Amanhecer 3,80. E aí a gente criou, então, da Roseta, a gente foi para o Amanhecer, e do Amanhecer a gente se inspirou no peão de boiadeiro da própria logo. Então a gente quis fazer algo de laçar as laterais, por isso que tem os laços, né? A gente fez esse de laçar as laterais, de abraçar, de acolher, de tipo, estamos de volta, né? Proporcionando, né? Novamente evidenciando a riqueza da cultura, dessa comunidade que é o country, que é o sertanejo, que é o rodeio. Então foi da Roseta para o Laçar que a gente criou, daí o Amanhecer saiu de primeira. Foi no mundo criativo tem 2 formatos. Tem um formato que você acerta de primeira e tem um formato que você fica galgando até chegar num resultado final. Exatamente. Nas startups. E aí o Amanhecer foi a inspiração para a gente ir para a Arena, né, com uma coisa mais sabendo para onde a gente estava indo. Eu vou te puxar uma pergunta aqui, só vou dar Claro. Usar o microfone rapidinho, que tô vendo que tem bastante gente chegando e perguntando o que está acontecendo aqui no podcast, né? Legal. Então seja muito bem-vindo a esse podcast Barretos para Sempre, diretamente aqui do Parque do Peão, na 65ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Eu sou a Tassiana Reis, presidente da Riders Business School, a primeira escola de negócios em ambiente de rodeio do mundo, a escola de negócios de Os Independentes. Aqui do meu lado está o roster, na verdade, desse podcast, que eu roubei o microfone dele aqui.
César Giuliani e o Ayrton da Views, responsável por toda a produção artística. Estamos conversando um pouco sobre toda essa iluminação. Você acabou de falar para mim em criatividade. E às vezes o pessoal pensa assim, poxa, a criatividade é muito para a galera que vai estudar design, vai estudar artes e tudo mais. Só que a gente nasce criativo. Você pega uma criança, a criança é criativa pra caramba. Ao longo do tempo que eles vão barrando essa criatividade. Sim. Como que você poderia hoje deixar um recado para a galera que está nos assistindo, que são empresários ou são de outros setores, para trabalhar a criatividade? O que é a criatividade no seu ponto de vista? Assim? Como você deixa ela fluir? A criatividade é você entender, talvez até uma questão profunda, a tua mensagem da alma, né? Aquilo que é um insight, e a criatividade, às vezes, ela é um insight que ela fica numa camada interior ali, ela fica ali, só que você não está dando, né, às vezes, a devida atenção, né? Mas volta e meia ela vem e te sinaliza. Então, você ter esse cuidado de você ser livre, ser solto, para você confiar nas suas ideias. Para criar. Porque Exatamente. a criatividade, ela é muito do que você acredita, né? Então a gente, quando faz um design, quando a gente está vendendo um projeto, e eu, né, com o meu time, a gente entende, cara, a gente faz sentido, a gente compraria isso, né? Uma excelente pergunta, né? A gente compraria. A gente compraria isso, né? A gente viveria essa experiência. Então, tanto que quando a gente faz o desdobramento em 3D, é como se a gente estivesse aqui. A gente já esteve em Barretos, pela realidade digital. Realidade. Exatamente. A gente modelou, fez uma visita técnica, modelou tudo. E aí disso começa essa vivência, né? Então a criatividade é também você ter a empatia de você se transportar para esse lugar, sem barreiras, e entender o que essas pessoas pensam, o que elas consomem, e como que você vai transportar isso num design, né? Porque o design é uma explosão de sensações, né? E a gente gosta de trazer muito a criatividade de uma forma mais abstrata do que clara, né? Então, claro, a gente colocou 2 ferraduras nas laterais, mas ali no meio, por exemplo, da arena, é um cinturão, no qual a fivela principal é a roseta, né? Mas para muitos tem outros significados, né? É mais orgânico pela natureza do boiadeiro, o vento, o movimento, né, que acontece no rodeio. Então a gente gosta de trazer também na criatividade o lado subliminar para cada um ter a sua interpretação e não a gente dizer exatamente o que vai ser, sabe? Isso é muito legal, né? Porque também vai ter gente que vai olhar e falar assim, é só um palco. Exato. É legal como cada pessoa tem a sua interpretação de acordo com a sua visão de mundo, né? Sim, Sua bagagem, de acordo com a sua sua história, bagagem, tudo mais. exatamente. Muito legal. Pessoal, tá muito legal o bate-papo aqui, o Wellington, mas a gente tem que entregar a transmissão ao vivo porque vai começar as provas lá no estádio agora às 16 horas. Todos nós precisamos. Nós já estamos em cima da hora. Então eu quero agradecer demais aqui, parabenizar você e toda a equipe da Views por essa maravilha, por essa brilhante sacada que vocês tiveram de jogar toda essa plástica, né, contando a história do rodeio, a roseta como símbolo central, ali as ferraduras ali. Então, vocês estão de parabéns. Eu tinha uma pergunta para te fazer, eu ainda vou fazer. Vou agradecer a Tassi, que Muito me ajudou obrigado, aqui a imagina. conduzir também. Tamo Maravilhosa. Pessoas aqui sempre carismáticas e cheias de conteúdo. Então, a última pergunta que eu vou fazer para a gente entregar, porque nós já temos que encerrar. Tá. Agradecer você que esteve aí presente, ouvindo, assistindo, vendo a gente, o Clebinho, a Adilson, todo mundo, Gisele, a equipe que está por trás aí das câmeras também. Muito obrigado. Quantos movings tem dentro da arena? Cara, de movings eu não sei te dizer o número preciso, mas tem mais de 300 equipamentos. Mais de 300 equipamentos. Isso aqui ilumina uma cidade. Sim. E quantos metros de painel, de LED que a gente tem? Tem mais de 600 metros durante o parque todo. Mais de 600. Então, quer dizer, gente, isso é Barretos. Venha viver essa experiência. Isso é a experiência do cliente, né? É isso aí. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. E Barretos para sempre. Barretos pra sempre. Valeu.